Arquivos Bizarros, por Letícia Pirotech e Matheus Nascimento. Olá, ouvintes! Olá, Letícia! Olá, Matheus! Tudo bem por aí? Tudo bem, e com você? Tudo bem também. Tô animado hoje. Tive uns dias legais no trabalho, etc. E hoje eu trago uma historinha bizarra e meu primeiro arquivo da Área 51. Finalmente! Não serei só eu. De novo, eu quis trazer uma história bem estranha, que não achei em muitos lugares, que eu tive que pesquisar mais sobre, que eu acho também que isso é legal, né? Trazer umas histórias pra cá que não são fáceis de achar, que não tem em outras plataformas, né? Com certeza. Enfim. Letícia, você já assistiu o filme A Bolha Assassina? Não! Nunca assistiu? Mas você sabe qual é, né? Nossa, eu não sei que filme é esse. Eu que sou a cinéfila dos dois. Achei que você conhecia. Calma, espera. Eu vou até pesquisar rapidinho, só pra eu ver foto. Pesquisa. Meu Deus! A bolha... Ah, bolha! Sim! Ah, sim! Mas eu nunca assisti, eu sei qual é. Mas eu nunca assisti. A bolha, eu tinha visto como A Bolha Assassina. É só A Bolha? Não, é porque em inglês é The Blob. Ah. E aí, normalmente, quando as pessoas falam desse filme, elas falam A Bolha. Ah, sim. É capaz que seja, mas enfim, eu também nunca assisti. Então muda de assunto. Mas enfim, eu sei que é um clássico, né? Clássico Sim. aí, entre aspas, porque eu sei que é um filme antigo, bem trash. Sim. Só que a história que eu vou contar hoje, ela aconteceu na Filadélfia, nos Estados Unidos, e foi ela que deu origem a esse filme. Você conhece? Matheus, da onde você tirou essa história? Nunca que eu sabia disso. Ótimo, então vamos lá. Uma tarde de setembro de 1950, haviam dois policiais, John Collins e Joseph Keenan, fazendo a sua patrulha de rotina, quando de repente eles viram uma massa caindo do céu acima das árvores. A princípio, esse objeto não identificado parecia um pequeno paraquedas, indo em direção a um campo aberto próximo deles. Se fosse mesmo um paraquedas, o que poderia ter caído ali? Um objeto lançado por alguém? Seria alguma coisa pousando? Juntos, os policiais foram até o local com lanternas e viram que aquilo não era um paraquedas. No campo havia uma massa que pulsava e brilhava. Os policiais chegaram a desligar suas lanternas e viram que a massa emitia assim uma leve luz roxa. Ela estava com uma espécie de cúpula roxa, com aproximadamente 2 metros de diâmetro e 30 centímetros de espessura. E inclusive bem grande, né? Porque 30 centímetros eu já penso numa régua escolar. Sim, 1 metro? 2 metros de diâmetro. Nossa! Enorme. Sim. Mas e aí, Letícia, alguma ideia do que era isso? Nossa, eu não... Gente, é Alien. Pra mim tudo é Alien. Não, ainda mais que caiu do céu, né? Exato. Tudo que não tem explicação é Alien. Sim. Os policiais ficaram assustados com aquele material e chamaram outros policiais da região para verem de perto. O sargento Joseph Cook e o policial James Casper chegaram no local e também viram a massa no chão. Só que dessa vez ela já estava como um disco aberto no campo, não mais como uma cúpula. Eles disseram que a massa parecia mesmo um ser vivo por ela pulsar e que ela parecia conter cristais por dentro, porque ela refletia as luzes das lanternas num tom meio neon. O sargento teve a curiosidade de tentar pegar um pedaço da massa, mas assim que ele a segurou, o material se desmanchou. Haviam bolinhas no material e elas evaporaram rapidamente, e ficou só uma gosma sem cheiro na mão dele. Os policiais chamaram o FBI para ver aquela massa, porque ninguém tinha ideia do que aquilo podia ser, ainda mais que eles viram caindo do céu. Em cerca de meia hora, aguardando lá e próximo, eles viram que a massa inteira se dissolveu no chão, e ela também evaporou. Tudo isso antes do FBI chegar. No dia seguinte, haviam várias manchetes sobre o disco voador que se dissolveu. Inclusive, eu achei esse um título engraçado, né? Porque quando se fala em disco voador, eu penso numa nave espacial, não numa gosma no formato de disco, né? Mas eu gosto da ideia de ter
De ser de outro tipo de material? Uhum, sim. Muito interessante. A Força Aérea dos Estados Unidos foi contatada para verificarem se houve alguma atividade não identificada, alguma atividade atípica na região, como algum avião que pudesse ter lançado aquele material, ou até mesmo alguma nave não identificada. Só que a Força Aérea não estava sabendo de nada, não tinha identificado nada. O FBI, que já tinha sido acionado, né, também investigou ali o acontecimento, a região, mas até hoje não se sabe que material ou aquela massa, o que era aquilo, e o caso nunca foi solucionado. E hora da teoria. E aí, Letícia? Ideias? Olha, isso me lembra muito uma história do H.P. Lovecraft, que se chama A Cor que Caiu do Espaço. Nossa! Qual é essa? Não conheço. Então, é uma história, é mais ou menos isso, é uma cor que caiu do espaço. Só que aí, quando as pessoas interagem com essa cor, começa a acontecer um monte de coisa horrível, entendeu? Sim. Agora eu não sei se a história do H.P. Lovecraft foi inspirada nesse coisa também. Nesse acontecimento, né? Será? Exato. Em que ano foi? 1950. Meu Deus, agora eu preciso saber se é do mesmo ano. Pois é. Mas não faço a mínima ideia do que possa ser. Não sei quais são as teorias. Uhum. Que nem eu falei no começo, eu não assisti o filme A Bolha, né? Só que essa história me lembrou muito também o livro Sangue de Monstro, da série Goosebumps, que inclusive eu amava essa série quando era criança. Você já leu? Nossa, eu amava Goosebumps. Amava. Sim, eu também. Eu li vários deles. E você lembra desse, Sangue de Monstro? Não, me relembre. Ele era como uma gosma também, só que ela era verde. E ela engolia as coisas e aquilo que ela engolia, ela matava, sabe? Ai, eu lembro. Pois é, não sei também se foi baseado nessa história ou até mesmo no filme A Bolha, né? Mas enfim, me lembrou muito essa história. Ai, é verdade. Ai, agora fiquei com saudades de Goosebumps. Eu também. Eu fui pesquisar o título porque eu lembrava que tinha dessa gosma e tal. E eu fui olhar as capas e tal. Nossa, me deu muita saudade. Enfim, eu já li vários deles. Qualquer dia, quem sabe, eu releio. Mas enfim. Inclusive, a primeira coisa, né, que eu quero comentar aqui é que existem muitos relatos sobre geleia estelar, em inglês. Star Jelly. Você já ouviu falar? Não, hoje, o podcast de hoje é um mundo de revelações. Que bom, pra fazer sua... Geleia estelar. Sim. Se você procurar imagens no Google, tem muitas de umas gosminhas, digamos assim, um material branco meio translúcido que aparece aleatoriamente em locais abertos. Você pesquisou? Como assim? Pois é. Eu tô pesquisando agora, calma. Você sabe que o meu iPhone ainda é o 6S. Tanto Sim. que você tira sarro de mim por causa disso. Todas as vezes que a gente se vê. Só porque eu falo, você ainda tá com ele? Não é possível. Nossa, gente, parece um... Não sei. Eu falei, não, umas gosminhas meio translúcidas. Parece meio vaselina. Sim, pois é. E elas aparecem em alguns locais abertos, no meio do nada, em campos, etc. E existem relatos muito antigos disso. Por exemplo, do médico inglês John of Gaddesden. Ele escreveu o livro Rose Medicine entre os anos de 1304 e 1317, que esse é o livro conhecido como o primeiro didático de medicina. E nele, ele falava de uma substância mucilaginosa que aparecia nos campos e que poderia ser utilizada para tratar abscessos. Eu não explorei muito aqui, porque medicina antiga, inclusive, é uma das coisas que me dá medo. Que nem nesse caso, pegar uma gosma que você achou num campo e oferecer para alguém tratar alguma coisa, eu prefiro nem comentar muito. O que eu tava dizendo é, existem relatos muito antigos, como o do médico John, que citam esses materiais gelatinosos que aparecem, e uma coisa bem bizarra é que até os dias de hoje não há um consenso claro sobre a origem dessas geleias desse material. Principalmente porque eles aparecem do nada, em locais assim abertos, sabe?
Mas eles... Mas, tipo, é comprovado que vem do espaço? Não. Como assim? Mas eles não investigaram? Tipo, eles não colocaram lá no... Então, não tem muitos estudos sobre isso, sabe? Muita gente relata, muita gente já viu, né, que isso aparece do nada, que aparece nos campos, mas não tem, assim, estudos sérios sobre isso, sabe? Gente, que coisa estranha. E a geleia não fez nada, ela só ficou lá. Exatamente, assim, todo mundo sabe também que ela se dissolve, sabe? Que ela deixa de existir num determinado momento. Não é algo que cresce, ela aparece e desaparece, sabe? É uma coisa muito bizarra. Mas aí você para pra pensar, o que poderia ser e, tipo, qual é a função disso? Exatamente. O que muitas pessoas dizem, e até, né, quando você pesquisa sobre isso, você, assim, a maioria dos principais resultados, né, os primeiros lá que vão aparecer, falam que esse material aparece depois de chuvas de meteoros. Então, isso também seria uma das coisas, sabe? O motivo dele vir do espaço, sabe? Faz sentido. Só que os cientistas refutam isso. E até mesmo na hora, quando eu vi, eu também fiquei, como assim? Não faz muito sentido. Por quê? Se isso vem do mesmo momento, por exemplo, de uma chuva de meteoros, primeiro, né, muitas vezes os meteoros que caem no planeta, eles nem chegam no chão, porque eles queimam no céu. E se o material deles, né, tanto pela temperatura, velocidade, enfim, ele queima, como que o material próximo dessa chuva ia chegar num formato de geleia no solo? Nossa, eu não faço a mínima ideia. Eu não sei o que você quer que eu te responda. Pois é, eu tava, sabe, pesquisando esse caso e eu só, gente, como assim? É guspe de alien, é quando eles gospem na Terra. Pode ser. Mas então, como eu falei, ainda não tem muitos estudos, né, sérios, etc. E os cientistas, alguns, né, que estudaram, já falaram um pouquinho sobre isso, defendem que é um material orgânico, que não vem de fora. Provavelmente expelido por algum animal, ou talvez até mesmo um tipo de fungo que cresce e morre rapidamente. Como eu falei, não tem muitos estudos sérios, né, ou grandes materiais que podem referenciar isso. E o caso mais recente que eu encontrei foi do programa de TV Nature's Weirdest Events, da BBC, de 2015. Durante o programa, encontraram geleia estelar em um campo lá no Reino Unido, e eles levaram para o Museu de História Natural de Londres, para ser analisado por um cientista para fazer um exame de DNA. Identificaram que aquela massa tinha restos de sapo, e ela tinha DNA de magpie, um tipo de pássaro. Então, eles só encerraram o caso com possivelmente vômito do passarinho. Mano, se for isso... Pois é. Destrói todo o mistério do episódio. Sim, assim, né, eu trouxe todo esse lado científico, né, mas, de novo, como não tem pesquisas sérias, né, para poder basear isso, muita gente também acredita mesmo que é material extraterrestre. E assim, muita gente fala que vem disso, após chuva de meteoros esse negócio aparece no chão, então faria sentido, e é material extraterrestre, entendeu? Pode ser micro-organismos que caiu diretamente do espaço, caíram, né, diretamente do espaço, ou até mesmo que foram depositados aqui por alienígenas. Mas se bem que agora que você falou, né, vai que foi alguma coisa que cuspiram. Sim, pra mim continua sendo alienígena. Eles cuspiram, eles jogaram na gente. Cocô de alien. Mas ainda assim, né, se alguém jogou isso aqui, né, por que será? Nossa, eu não faço a mínima ideia, mas é interessante, porque tem muita coisa do espaço que cai aqui, e tipo, coisa simples. Então, por exemplo, você falou do meteoro cair, aí ele queima antes de conseguir chegar Sim. na Terra, né? Mas, óbvio, ele se despedaça em milhares de pedacinhos. Sim. E, tipo, tem gente que acha, sabe? Tipo, pedacinho de meteoro no chão, que é tipo uma pedrinha. Então, eu não duvido que seja algum componente espacial mesmo, que Sim. por algum motivo reage dessa forma com a atmosfera da Terra e cai dessa forma. Sim. E indo aqui já um pouco, né, numa teoria, o que me chamou a atenção, né, é que, assim, esse negócio aparece com uma geleia, né, e tanto nesse relato lá dos anos 50,
quanto de outras pessoas que já encontraram recentemente, né, falar que ele se dissolve, sabe? Aparece ali, rapidinho ele some. Pensando aí num caso de alienígena, será, né, que alguma coisa que cai, ela consegue, assim, se infiltrar no solo, sabe? Alguma matéria que tá indo ali pra debaixo da terra? Eu não sei, eu vou usar o lado racional, tá? Sim. Então, pensa, se você pega uma colher de geleia de morango e põe no chão, Uhum. tá? Quando você vai olhar no dia seguinte, vai estar o quê? Vai estar seco, Uhum. certo? Eu acho que Sim. reage da mesma forma. Óbvio que é mais legal pensar que é um negócio alienígena que entra no solo e vai ser tipo Guerra dos Mundos, sabe? Daqui 10 anos vai sair um robô gigante do subsolo. Sim. Mas eu acho que faz sentido essa teoria de realmente ser uma coisa do espaço mesmo, mas é um componente aleatório. Uhum. Sim. Mas pra mim a teoria que mais faz sentido mesmo é ser o vômito de pássaro. Quando você falou de, eu vou ir pro lado mais racional, eu falei, não, se ela falar que é vômito de passarinho. Provavelmente é mesmo. Será? Mas né? Eu fiquei muito curioso de se isso já apareceu alguma vez aqui no Brasil. E eu pesquisei e não achei nada, sabe? É porque é uma coisa tão pequena, né? É porque eu acho que essa geleia específica foi uma geleia maior que o normal. Sim. Mas pelas fotos que eu vi, normalmente é só um resquíciozinho, né? Sim. Aparecem umas bolotinhas ali, né, pelo chão. Exato, mas como o nome do podcast é Arquivos Bizarros, a gente apoia ser alienígena. Com certeza, ainda mais pelo quadro de hoje. Exatamente. Mas e aí, Letícia? Você gostou do caso de hoje? Gostou de saber sobre a geleia estelar? Nossa, eu adorei. Achei muito bizarro. E é bom dar risada às vezes, né? Comparado com o episódio de 2 semanas atrás. Sim, pra não ir dormir tenso ou triste. Exato, é bom se divertir, é bom ir dormir pra cima. Sim, eu quis trazer hoje, né, uma história mais tranquila, até também, né, com esses comentários um pouquinho mais engraçados. E eu espero que você, ouvinte, também tenha gostado. Se vocês curtiram essa história, curtiram saber sobre a geleia estelar, conta pra gente nas nossas redes sociais, Arquivos Bizarros. E se tiver alguma história que você passou, que você soube de alguém, que você quer ver aqui no podcast, manda pra gente no bizarrosarquivos@gmail.com. Então, até a próxima, Letícia. Até a próxima, Matheus, e até a próxima, ouvintes. Tchau, tchau.